Olá pessoal da Turma Oficialato, a gente hoje vai dar prosseguimento às nossas aulas, vamos falar um pouquinho de expansão marítima e comercial, um pouco diferente, né? Vocês vão me ouvir falar um pouquinho, depois vocês vão colocar as dúvidas lá no grupo e a gente vai seguindo dessa forma para a gente não deixar, né, o nosso ritmo de estudo esmorecer, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a expansão marítima e comercial, né, que acontece na Europa. Quer dizer, a partir da Europa, na verdade, né? Porque se eu estou falando de expansão marítima é porque esse negócio não vai ficar retido na Europa, obviamente. A partir dos séculos XV e XVI, tá certo? Então, esse assunto é o assunto que vai encerrar todos aqueles outros que a gente tem conversado da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, em torno aí dos séculos XV e XVI, tá? Então, a gente tem aqui alguns assuntos que vão acontecer nesse momento aqui, que vão fazer essa divisão entre a média e a moderna, né? A gente já falou sobre absolutismo monárquico, a gente já falou sobre reforma protestante. Vamos conversar sobre renascimento posteriormente. E hoje vamos falar sobre a expansão marítima. Eu gosto sempre, né, de focar isso aqui, porque vocês precisam entender que isso aqui é um único bloco de mudanças que vão acontecendo, né? Absolutismo a nível político, reforma protestante a nível, né, religioso e assim, um padrão de pensamento também, um padrão ideológico, renascimento com relação a questões culturais e expansão marítima com relação às questões econômicas, tá? Então a gente tem que entender que a gente vai conversar sobre tudo isso separadamente. É claro, a gente não consegue trabalhar todos esses assuntos juntos numa única aula, mas esse negócio está todo acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então faz parte de um mesmo grupo de mudanças. É um pensamento, né, que a gente já vem construindo ao longo do tempo, mas que eu gosto sempre de frisar. Então vamos falar especificamente das questões econômicas hoje, tá? Expansão marítima e comercial, né? E a primeira coisa que a gente precisa para a gente falar de expansão marítima é entender como a economia funcionava nessa época, certo? E aí a gente vai ter que falar do mercantilismo. A palavra mercantilismo já vem da palavra mercado, né? O que já nos remete imediatamente à questão comercial. Então, o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, né, que tem tudo a ver com o absolutismo. Até porque está tudo acontecendo na mesma época, como a gente já frisou aqui, né? Então, se tem tudo a ver com o absolutismo, a gente entende que tem total intervenção do Estado na economia, não tem liberdade econômica, né? É protecionismo, é você garantir que a balança comercial fique favorável, né? É o rei intervindo diretamente na economia para ditar as regras e os passos que essa economia vai seguir, tá? Não existe liberdade em qualquer aspecto econômico. Aliás, não existe liberdade em qualquer aspecto da sociedade, mas como a gente está falando de economia, em qualquer aspecto econômico. O mercantilismo, quando ele se colocar em vários países europeus, ele vai se adequar às condições de cada um desses países. Então, quando chegar em Portugal e Espanha, por exemplo, o mercantilismo ele vai se adaptar a todo esse processo de colonização que Portugal e Espanha vão iniciar por conta da expansão marítima. Então, principalmente tratando-se de África e de América, né, a grande oferta de... Meu Deus, me faltou a palavra agora. Adriano tá rindo de mim, né? A grande oferta de metais preciosos, obviamente, a gente vai falar que o mercantilismo ibérico, ou seja, português e espanhol, é o metalismo, tá? Eu vou pular a França, a gente vai deixar a França por último, que é um pouquinho mais complexo. Tratando-se de Inglaterra, por exemplo, a gente tem uma quantidade absurda, né, de navios ingleses, até pela Grã-Bretanha ser uma ilha, a construção naval estava muito presente. Então a gente percebe que a Inglaterra, com um pensamento mais burguês e menos nobre, né, ela vai ficar muito presa nas relações comerciais. Então o metalismo inglês, ele vai receber o nome de comercialismo, certo? E
Pensando um pouquinho na França, né, que a França já vai ter uma burguesia um pouco mais contida, né, já vai ter aí uma situação de produção manufatureira bem menor do que a inglesa, a gente vai pensar num troço chamado colbertismo. Aliás, esse negócio vale a pena a gente parar para analisar. Isso é muito interessante, né? Um ministro francês chamado Michel Colbert, daí o nome colbertismo, tá? Ele vai criar esse negócio, ele vai pensar o seguinte, olha, muito melhor do que fazer várias mercadorias para vender, seria fazer poucas mercadorias, só que não é qualquer mercadoria, é uma mercadoria de luxo. Então eu vou colocar nessa mercadoria um teor de exclusividade, de ostentação, e eu vou elevar o preço desse negócio. Então, por exemplo, se você vende, sei lá, uma caneta, não sei se eu posso falar marcas aqui, acho que não, né? Se você vende uma caneta dessas que todo mundo tem, que a tampa sempre some e que a gente fica todo manchado, né, porque ela explode, essa caneta que todo mundo tem, vende em qualquer lugar, é super barata. Então, qual é a exclusividade que você tem se você possui uma caneta dessa? Nenhuma. Nenhuma exclusividade. Todo mundo tem, é de fácil aquisição. Então, essa caneta, ela não confere a você um status. Agora, se você possui uma outra caneta, né, de uma marca que eu não posso falar aqui, uma caneta francesa, toda revestida de ouro, muitas vezes, ouro branco, ouro vermelho, ouro amarelo. Às vezes essa caneta ela é cravejada com algumas pedras preciosas, tem uma tiragem pequena por ano. Então, se você produz essa caneta, quer dizer, desculpa, se você possui essa caneta, ela não é só uma caneta. Ela não serve só para escrever. Foi conferido a essa caneta um status. Então, o cara que tira do seu terno italiano uma caneta dessa para assinar um contrato, pô, esse cara já é visto com outros olhos, né? É claro que essa caneta, que é uma joia, é muito mais cara do que a outra caneta que todo mundo tem, que é, sei lá, de plástico, né? Mas o valor da caneta joia certamente é muito maior do que o que ela de fato vale. E por quê? Porque eu não estou pagando só a caneta, eu estou pagando o status que ela me confere. Um exemplo melhor do que esse é uma camiseta de malha, se você coloca um símbolo famoso aqui e uma etiqueta atrás. É uma caneta, ainda é uma camisa de malha. Por mais que tenha qualidade, etc., ainda é uma camiseta de malha. Só que se tem uma etiqueta famosa, de uma marca que todo mundo, olha lá, ele está usando a camiseta tal. Aí você, opa, então eu vou colocar um valor bem mais alto, porque eu não estou vendendo só uma camiseta de malha. Eu estou vendendo a camiseta e a etiqueta que ela traz, e o status que ela confere. Então, quem criou essa genialidade, né, que a gente hoje lida com isso até hoje, foi esse cara. Então, foi nesse momento que a França, através do colbertismo, né, essa produção de artigos de luxo, é a partir desse momento que a França ela vai aparecer como referência de padrão cultural de luxo, ostentação e tudo mais, né? A França ela vai ser o padrão cultural da sociedade ocidental até, sei lá, os anos 20 aí do século 20, mais ou menos aí na Belle Époque brasileira, por exemplo. Tá, até 1920, 1920 e pouco. Isso só vai mudar, porque a gente sempre pensa hoje em padrão cultural Estados Unidos, né? Isso vai mudar apenas no final da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos finalmente aparecer como uma potência mundial, né? Do nível aí que a gente conhece hoje. Bom, então para falar um pouquinho de mercantilismo, né? Esse conjunto aí de práticas econômicas e o mercantilismo, como ele se adequou, né? De acordo com alguns dos principais países que nós vamos estudar ao longo do tempo. Vamos seguir? Falar um pouquinho de como acontecia esse comércio no mar Mediterrâneo, né? Era a rota comercial que a gente tinha, ligando o Ocidente, né, a Europa para o Oriente, principalmente aqui no Porto de Constantinopla, né? Enfim,
todas essas linhas coloridas, né, são rotas comerciais, ó, rota terrestre, rota marítima, algumas feiras medievais que acabaram passando já para a Idade Moderna também, e algumas áreas comerciais muito grandes, né, muito longas, assim, muito expressivas. Algumas áreas aqui em torno do Mar Negro, já pensando em Oriente Médio, né, perto aqui do Oriente Médio, algumas áreas aqui já em torno do Mar do Norte, pensando no norte europeu, mas principalmente isso tudo dependia do mar Mediterrâneo, né? Então, assim, era muito comum que os europeus vendessem suas mercadorias para a galera do Oriente e chegando lá, através dessas rotas do Mediterrâneo, os caras compravam as especiarias, por exemplo, ou, sei lá, porcelana chinesa, seda que vinha da China também, e levassem de volta para a Europa. Então era um comércio de ida e de vinda, na verdade, né? De vai e volta, assim. Era um comércio que colocava o Ocidente e o Oriente em constante diálogo comercial. Beleza. Só que, ao passar pelas rotas do mar Mediterrâneo, essas embarcações, elas meio que tropeçavam na Itália. A Itália não existia como uma nação, como a gente conhece hoje, mas eram várias cidades, né, assim, independentes, né, Nápoles, Florença, Veneza, Gênova, etc. E ao passar por essas cidades, essas cidades cobravam impostos, assim, olha, você está aqui na minha costa, ou então você vai ter que passar pelo meu território, você vai ter que pagar aqui um imposto, né, uma espécie de um pedágio. E chegando aqui na costa oriental, né, assim, na costa do Oriente Médio, do lado oriental do mar Mediterrâneo, os árabes também cobravam. Então, o português, por exemplo, que saía lá de Lisboa, né, passava pelo mar Mediterrâneo, ele tinha que dar uma grana para os italianos e tinha que dar outra grana para os árabes. Então, certamente o vinho, quando chegava lá na Índia, na China, sei lá, em algum país aí do Oriente, esse vinho chegava com um preço bem mais caro. Imagina como seria interessante para o português se ele pudesse chegar com o seu vinho até o Oriente sem precisar pagar para italianos e árabes. Ele poderia vender esse vinho num preço mais baixo e ainda lucrar mais. Porque o lucro ia ser 100% dele, ele não ia ter que pagar italianos e árabes no meio do caminho, né? Então, a ideia da expansão marítima, ela nasce daí. No desejo de escapar das rotas comerciais do Mediterrâneo. Né, assim, esse comércio do Mediterrâneo ele era muito, muito fácil, era muito tranquilo, né? Um mar aí com águas tranquilas para navegar, você não precisa de grandes técnicas aí de navegação, mas que garantiam pouca lucratividade. E foi por isso, então, que os portugueses, eles começaram a querer conquistar a costa da África, né? Aqui eu tenho a Europa, que a gente estava vendo no outro slide, esse pedaço aqui, Europa, um pedaço de Oriente Médio, vocês repararam lá, eu vou até voltar para vocês perceberem que a Itália, ela vinha até aqui assim, né? A gente tinha o início da África apenas aparecendo, então o corte é esse, né? Esse início da África apenas aparecendo aqui, o finalzinho da Itália e um pedaço, né, aqui do mar Mediterrâneo. Então aqui a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né, da Europa, envolvido aqui, a gente tem Portugal envolvido em vermelho, e a gente percebe que Portugal, para escapar dessas rotas em verde, né, que são as rotas do mar Mediterrâneo, ele inaugura uma rota nova que vai circundar todo o litoral africano até chegar no Oriente, até chegar na Índia, por exemplo, certo? E a gente vai chamar isso aqui de Rota do Cabo, né? Cabo da Boa Esperança é o nome que se dá, Cabo do Bojador, Cabo do Termidor, deixa eu ver o que mais, né? São nomes que essa parte aqui do extremo sul da África recebe, né? Eu acho interessante você chamar de Cabo da Boa Esperança, né? O Cabo das Tormentas também, porque eu tenho aqui o encontro de dois oceanos, né? Então essas águas, elas não eram calmas, elas não são calmas. Eu tenho
densidades diferentes, temperaturas, correntes marítimas. Então aqui a coisa fica um pouco complexa, né? Então, por isso Cabo da Boa Esperança, né? Porque como havia muitos naufrágios, os navegadores, eles tinham a esperança de conseguirem chegar do outro lado, né? Qual foi o termo que eu acabei de usar? Cabo do... Eu acabei de falar, tu prestou atenção na minha aula? Não, né, Adriano? Adriano está aqui, mas está só de figuração mesmo, né? Eu falei Cabo do Bojador, eu falei Cabo das Tormentas. Não foi ele que lembrou, não, fui eu mesmo, tá? Cabo das Tormentas. Aqui a gente tinha essa região muito assim, dificultosa, né? Então chamavam de Cabo das Tormentas também. O lance é o seguinte, todas essas nomenclaturas mostram a dificuldade que se tinha de passar por aqui, né? Mas mesmo com muita dificuldade, com muitos naufrágios, por conta da alta lucratividade, ainda assim valia a pena essa aventura, né? E aí, muitos textos de época vão falar do espírito aventureiro português. Eu acho mais adequado falar do espírito capitalista português, né? Porque não era por uma aventura, não era de graça, né? Era para ganhar dinheiro, certo? Inicialmente, né, Portugal começou esse negócio e depois outras potências acabaram acompanhando, né? Conforme essas rotas eram feitas, né, de vez em quando a embarcação precisava aportar em alguma região africana. Então aqui algumas regiões da África também começaram a ser colonizadas pelos portugueses, né, até porque a presença era muito constante, certo? Aqui nesse slide você vai encontrar toda essa explicação que eu estou falando. Isso daqui vai para o grupo de vocês, para vocês terem acesso a isso também. Mas aí não tem necessidade assim, da gente ficar lendo nada, né? Se a gente passar aqui para o próximo slide, a gente vai falar do conceito de expansão marítima. Afinal de contas, o que é essa expansão marítima, né? Bom, em busca de novas oportunidades comerciais, né, alguns países europeus lançaram-se ao mar, expandindo seus comércios maritimamente. Daí expansão marítima. Dessa forma, não precisavam mais depender da rota comercial do mar Mediterrâneo, que era controlada por árabes e italianos. Ou seja, esse slide tem por objetivo dar uma resumida em tudo que a gente conversou até agora, certo? Só que a gente tem que falar num aspecto que eu ainda não mencionei, né, que é a Igreja Católica, né? Parece que a gente, aula após aula, a gente nunca deixa de falar da Igreja Católica, né? Mas uma hora isso vai dar um break. Bom, a Igreja Católica estava passando por todo o processo de expansão marítima que nós vimos na última aula, né? E, assim, na verdade, expansão marítima não, falei besteira. A Igreja Católica estava passando pela reforma protestante, que nós vimos na última aula, e uma reação católica que é a contra-reforma. Então, ela vai chegar nesses novos territórios que estão sendo encontrados, né, pelos portugueses, espanhóis, principalmente, e ela vai colocar os padres jesuítas nessas caravelas para os caras conseguirem chegar lá e catequizar a galera, né? Então, assim, é uma oportunidade. A expansão marítima para a Igreja Católica, dentro do contexto de contra-reforma católica, é uma oportunidade de catequizar e reagir a todo esse baque que a reforma protestante significou para ela, certo? Então, a gente tem aqui a importância da igreja nesse contexto e do envio desses clérigos, sobretudo da Companhia de Jesus, né? Bom, esse pedaço aqui, a gente vai precisar entender, afinal de contas, por que Portugal foi o primeiro país a ser o pioneiro. Tem muitas questões em torno disso, gente, mas é muita questão. Assim, super comum na prova da SpaceX a gente trabalhar com essa visão, né, assim, tentar explicar por que do pioneirismo português, né? Por que Portugal foi o pioneiro na expansão marítima? Bom, primeiro, a gente tem que localizar Portugal. Eu já mostrei para vocês em outros mapas, mas vamos dar uma olhadinha nesse aqui, né? Portugal é esse azulzinho que a gente tem aqui na Europa. Na verdade, isso aqui é Espanha, França, Itália, né? Para vocês se organizarem. Grã-Bretanha e tal. Esse pedaço aqui, onde eu tenho Espanha e Portugal, é um pedaço que eu chamo de Península Ibérica. Então, esses termos que a gente vai usar, por exemplo, os países ibéricos, são os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, certo? Os países ibéricos foram os primeiros, mas, sobretudo, Portugal, o pioneiro. E por quê? Primeiro que, vocês podem observar que Portugal tem uma posição geográfica estratégica. Ele já está lançado ao mar, né? Mais ou menos aí 50% do território português tem costa.
atlântica, né? E mesmo a parte que não recebe a fronteira com o mar, né, que é essa região aqui, ainda assim, por Portugal ser um país bem pequenininho, está muito próximo do litoral. Então, mesmo sem fazer fronteira, você está perto, né? Então, isso faz com que os portugueses já tivessem uma tradição pesqueira muito grande, né? Ou seja, grande parte da dieta portuguesa vem do mar. Então, os caras tinham que pescar. Então, você tem uma tradição pesqueira que significa que os portugueses possuem intimidade com a construção naval, né? Então, eles não têm as grandes ou a maior escola de navegação de todas, que é a Escola de Sagres, à toa. Existia toda uma preocupação em dominar o mar até para a própria sobrevivência, né? E uma outra coisa interessante que a gente tem que considerar é a precoce centralização política portuguesa. Então, a gente aí no final da Idade Média, já no período de baixa Idade Média, já quase chegando na moderna, a gente tem a Revolução de Avis, né? Que é assim uma disputa dinástica, uma disputa pelo trono português entre algumas dinastias, né? E, em consequência da Revolução de Avis, a gente tem o quê? A centralização política portuguesa muito antes dos outros países da Europa. Então, Portugal, ele torna-se um Estado nacional centralizado e mais tarde, logo depois, absolutista, antes de todo mundo. Isso facilitou para o rei de Portugal, assim, para que esse projeto chamado expansão marítima acontecesse em Portugal primeiro, né? Então, a soma de todos esses motivos, de todos esses aspectos, fatores, fizeram com que, quer dizer, a soma fez com que Portugal fosse o pioneiro nesse processo. Tudo bem, pessoal? Acho que tá tranquilo, né? Vocês vão... A maioria dessas questões que falam dos motivos e tal, de Portugal ser o pioneiro, gira em torno da centralização política, dessa precoce centralização política. Bom, para a gente falar um pouquinho da expansão marítima de uma maneira global, aliás, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Alguns geógrafos, inclusive, dizem que a expansão marítima é o primeiro, quer dizer, é a primeira globalização que já existiu. Porque foi a primeira vez que, mesmo guardadas as devidas proporções, eu estou falando do século XVI, né? Eu estou falando de meios de transporte e meios de comunicação muito precários, ainda assim a gente está colocando pessoas de cantos diferentes do globo em contato. Então, assim, é um primeiro passo de um processo de globalização, a gente poderia considerar. Bom, as consequências desse processo, chamado expansão marítima, para a Europa, são sempre consequências muito positivas, obviamente. A expansão marítima parte da Europa num desejo de lucrabilidade. Então, é claro que vai trazer coisa boa para os europeus, né? Mas se a gente for falar do alvo dessa expansão marítima, que é a África e a América, obviamente, a gente vai perceber que são fatores que prejudicaram, né, esses territórios, obviamente. Até porque a gente vai acabar falando de colonização aqui. Acho que vocês já estão percebendo isso, né? A expansão marítima foi o processo, foi o projeto, melhor dizendo, que levou os europeus diretamente em contato com esses territórios e, né, a partir do qual esses territórios começaram a ser povoados e colonizados. Bom, para a Europa, expansão marítima aqueceu a economia, né? Facilitou o acúmulo de riquezas, fortaleceu a burguesia, afinal de contas eu estou falando de comércio, né? E aumentou a influência de algumas monarquias. Voltando para cá, dentro do contexto de absolutismo, gente, a expansão marítima serve para o rei tornar-se ainda mais poderoso. O cara é tão poderoso que o seu poder, a sua influência não está mais presente apenas no seu território pátrio. Ele sai das fronteiras e vai para colônias e cruza oceanos inteiros, entendeu? Então o cara é muito mais poderoso. E tratando-se de um conceito de absolutismo, isso é muito importante. Então, é por isso que o tempo inteiro a gente tem que relacionar reforma com expansão marítima, absolutismo com expansão marítima, mais tarde até renascimento com expansão marítima também. Bom, pensando então nas consequências desse processo para a África e para a América, obviamente o que a gente está falando, né, a colonização europeia desses territórios, a aculturação dos nativos, a gente tem um baque cultural também desses indígenas, desses africanos, né,
Essas populações nativas aculturadas também serão exploradas, muitas vezes como mão de obra escrava, tá? E a exploração dos recursos naturais também, né? A gente não pode deixar de falar que os recursos naturais são o grande alvo dessa expansão marítima, obviamente, né? Porque, afinal de contas, é a partir daí que a gente vai ter uma relação comercial interessante. Bom, para a gente se caminhar agora para o final da aula, a gente precisa falar, né, da divisão que foi feita entre as principais potências ibéricas, dentro daquele conceito de Península Ibérica que a gente já construiu, desse mundo que está sendo explorado, né, desses oceanos que estão sendo dominados, principalmente por Portugal e Espanha, certo? Bom, Portugal e Espanha, duas coroas católicas, vão começar a entrar em algum conflito, em alguma disputa, ainda diplomática, a coisa vai devagar, né? E para logo resolver esse problema, eles chamaram a única autoridade que os dois respeitavam, que era o Papa, né? Então, nesse caso aqui, em 1494, foi chamado o Papa Alexandre VI, e esse cara resolveu dividir essas potências, né? Quer dizer, esses territórios, né? Se Portugal já tinha algumas colônias na África e no Oriente, essa região ficou para Portugal explorar. Então, assim, essa região não é que era de Portugal. Segundo o Papa Alexandre VI, essa região era passível de exploração portuguesa, caso assim o rei decidisse, né? E como desde 1492 a gente já tem alguma presença espanhola aqui na costa do Pacífico, a partir da América Central, né, essa região ficou, né, para a Espanha. Ah, Raquel, mas esquisito, né, um pedaço interrompido, gente. Apesar dos terraplanistas, né, a gente sabe que a Terra ela é redonda, né, ela é esférica, achatada nas extremidades, etc. Então a gente entende que essas duas regiões aqui, elas estão em contato. Obviamente, a gente tem aqui o Estreito de Bering, né, do Alasca para a Rússia, por exemplo. Isso aqui, essas são regiões fronteiriças, certo? Então, o mundo estava dividido, né, de um lado para a Espanha, do outro lado para Portugal. A partir do meridiano de Tordesilhas, tá? O meridiano de Tordesilhas, ele foi definido, né, até 370 léguas a leste de Cabo Verde. Então, essa linha aqui, ela foi, assim, dividida dessa forma, né? No Tratado de Tordesilhas, assinado pelas duas coroas, proposto pelo Papa Alexandre VI em 1494. Tem uma história muito assim, tipo, interessante em torno disso, porque esse Papa recebeu uma carta do rei francês, porque a França também era católica, né? Mas a França estava muito atrás nesse processo de expansão marítima, então ela não foi nem considerada. E aí o rei francês ficou bem aborrecido com isso aqui, escreveu uma carta para o Papa dizendo o seguinte: vem cá, Papa, eu quero saber onde é que está o testamento do Adão, porque se o Adão foi o primeiro a colonizar esse negócio, cadê o testamento do Adão dizendo que, pô, a metade vai para Portugal e a outra metade para a Espanha, né? Então é claro que ele fez uma ironia, né? E aí o Papa ficou numa situação aí difícil, mas nada foi alterado, tá? Tordesilhas só vai deixar de... Quer dizer, Tordesilhas vai ser totalmente desrespeitada aqui na América. Totalmente. A gente sabe hoje, por exemplo, que o Brasil não é só esse pedacinho, né? Então a gente vai ter um processo de interiorização da colônia brasileira por uma série de fatores que vão acontecer, que a gente vai ver em aulas mais assim para frente. E Tordesilhas, apesar de já muito desrespeitada, ela só vai cair com o Tratado de Madrid lá no século XVIII. Aí ela vai deixar de existir. Tudo bem? Pessoal, assim a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Não deixem de colocar o nome de vocês aqui embaixo, porque é assim que o curso está registrando a sua presença. Se você assiste o vídeo, escreve seu nome, a gente sabe que você está aqui com a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula.